Amor proibido. Professora deixa emprego após se apaixonar por aluno de apenas 15 anos. Era uma manhã ensolarada na pequena cidade de São Bento, onde tradições e olhares críticos caminhavam juntos, como velhos amigos. Helena, a professora de literatura mais admirada da escola, sempre foi conhecida por sua dedicação. Seu amor pelos livros e pelas histórias era contagiante. Mas naquele dia, um turbilhão de emoções começou a invadir seu coração. Lucas, um aluno de apenas 15 anos, sentou-se na frente da sala, com seu olhar profundo e enigmático. Ele era diferente. Seu talento para escrita era inegável. Mas havia algo mais. Um mistério que despertava um afeto proibido e inquietante dentro de Helena. Enquanto ela explicava os nuances das obras de Machado de Assis, a mente de Helena vagava. A forma como Lucas fazia anotações, a sinceridade em seu olhar, tudo isso a fazia sentir um nó na garganta. Era um conflito que queimava lentamente. A ética que sempre defendeu, em choque com a atração que não conseguia ignorar. Os murmúrios da cidade, sempre prontos a apontar dedos e fazer julgamentos, ecoavam em sua mente. E então veio a redação. O tema era livre e Lucas decidiu compartilhar um pouco de sua história. Com as palavras, abriu uma janela para um mundo olhado de segredos. Ele falava sobre uma família quebrada, angústias que pesavam em seu peito e sonhos que pareciam distantes. Helena leu cada linha, sentindo seu coração acelerar. Era como olhar no espelho e ver um reflexo de suas próprias dores. A conexão entre eles se intensificou, mas o medo também cresceu. O que aconteceria se alguém descobrisse? E se isso prejudicasse Lucas? Os corredores da escola começaram a sussurrar. Um colega de classe, invejoso e com um ar de vilão, se decidiu a expor o que considerava uma transgressão moral. Os olhares dos alunos, antes admiráveis, agora estavam repletos de julgamento. Até mesmo os mais discretos professores começaram a notar a tensão no ar. Cada vez que Helena encontrava Lucas, havia um misto de euforia e terror. O que fazer com aqueles sentimentos em um dia nublado? Após uma reunião de pais, que tudo se intensificou. Lucas a esperava na porta da escola. Seu rosto estava pálido, os olhos cheios de confusão. Professora, ele começou, a voz falhando. O coração de Helena disparou. Ela sabia que aquela conversa poderia mudar tudo. A intensidade do momento estava palpável, como um fio prestes a se romper. Seus mundos, até então tão distintos, estavam prestes a colidir com uma força que poderia arruinar suas vidas. Helena, dividida entre o amor que começava a florir e a responsabilidade que carregava, sentia que a linha entre o certo e o errado estava se desvanecendo. O que fazer? Como agir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí,
Deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas estava lá, parado, a luz do sol filtrando-se entre as nuvens e iluminando seu rosto angustiado. Helena sentia o coração na garganta. O que ele queria dizer? Seu olhar implorava por algo. Por ajuda, talvez? Era tudo uma loucura. Ela não podia se permitir mais do que isso. Uma onda de lembranças a invadiu. As tardes passadas na escola, as risadas, os livros e Amora, ali, aquele garoto. Um abismo de emoções no meio de um mundo cheio de regras. Professora, eu preciso da sua ajuda. Lucas começou, a voz embargada, tremendo. Mas antes que pudesse concluir, um grito cortou o ar. Era um dos alunos. Um garoto que sempre foi considerado o palhaço da turma, mas que agora parecia pálido como um fantasma. Helena, a sua casa pegou fogo. Aquelas palavras ficaram pairando no ar, como um estalo de um raio. O choque passou como um frio cortante, fazendo os músculos de Helena se contraírem. Seu corpo reagiu antes que sua mente compreendesse. O quê? Ela se virou. O desespero irrompeu em seu olhar. Imagens da sua vida, dos seus livros, da sua história, tudo se dissolvendo em chamas. Lucas a puxou suavemente pelo braço. Vamos, você precisa ir. A adrenalina começou a fluir, e Helena teve que lutar contra o pânico que ameaçava tomar conta dela. Mas a escola, meus alunos... Não importa agora, Helena, a sua casa. O desespero na voz do garoto era real. Eles correram em direção ao horizonte, onde uma fumaça negra se elevava, ameaçando devorar tudo. À medida que se aproximavam, o cenário era aterrador. As chamas dançavam como demônios, devorando a madeira, arremessando faíscas e calor em todas as direções. Pessoas se aglomeravam, algumas chorando, outras filmando com os celulares, mascarando o horror com cliques e gritos. Meu Deus, era tudo o que conseguia pensar. Helena, em estado de choque, mal conseguia processar o que estava acontecendo. Helena! Uma voz familiar a puxou de volta à realidade. Era Marisa, sua amiga e colega de trabalho. Com lágrimas escorrendo pelo rosto. O que aconteceu? Como isso foi possível? Ela abraçou Helena, a emoção esmagadora. E o que você estava fazendo com o Lucas? Helena olhou para o garoto, a dúvida e o medo se multiplicando em seu peito. O que as pessoas estavam pensando? A cidade sempre foi rápida em julgar. E agora, com essa tragédia, o último que precisava era de mais rumores. Nada, isso não é sobre nós. O desespero na voz de Lucas ecoava, mas algo na forma como ele a olhava parecia diferente. Havia um peso em seus olhos, uma profundidade que a forçava a questionar tudo. Quando o corpo de bombeiros finalmente chegou e começou a conter as chamas, Helena sentiu a pressão crescendo. O olhar de todos recaiu sobre ela,
como se estivesse em um daqueles tribunais públicos. O que a sociedade pensaria agora? E no meio da confusão, uma certeza horripilante a atingiu. Talvez o incêndio não tivesse sido um acidente. Um estrondo repentino interrompeu seus pensamentos, fazendo o chão tremer. Algo ou alguém havia explodido uma casa. E o mais chocante, no calor desencadeado pela destruição, a única coisa que sobrou diante de seus olhos horrorizados foi um caderno. O dela. E na capa, as iniciais de Lucas. O batimento cardíaco acelerou e uma nova pergunta emergiu entre as chamas e o caos. Lucas, você tinha algo a ver com isso? O ambiente ao redor se estreitou e a multidão caiu em silêncio, esperando ansiosamente pela resposta que poderia mudar tudo. A tensão palpável era insuportável. O que Lucas diria? O que estava escondido atrás daqueles olhos que antes pareciam tão inocentes? Com a mente Helena, perdida em um turbilhão de pensamentos, ficou ali, esperando por uma resposta que poderia arruinar tudo. A tensão palpável era insuportável. O que Lucas diria? O que estava escondido atrás daqueles olhos que antes pareciam tão inocentes? Todos ao redor estavam em silêncio, esperando. Helena sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Lucas, você tinha algo a ver com isso? As palavras escaparam de sua boca, cortantes e direta. Garoto hesitou. O pânico em seu olhar parecia se espalhar como fogo nas chamas da sua casa. O silêncio era tão profundo que Helena podia ouvir seu coração disparar. Então ele abriu a boca, mas antes que pudesse responder, uma explosão ecoou ao fundo, mais forte do que antes. A multidão se agitou, alguns gritando, outras correndo em direção ao som. Helena ficou paralisada, observando os rostos horrorizados à sua volta. E então, no meio do caos, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu entre as chamas e a fumaça. Era Carlos, o ex-marido de Helena, que ela não via há anos. Ele estava descansando em um canto, com um olhar perturbador. Helena! Ele gritou, atravessando a multidão. O desespero em sua voz a fez estremecer. Precisamos falar. É sobre o Lucas. Helena quase não conseguiu processar. O que você sabe sobre ele? O que está acontecendo? O olhar de Carlos fixou-se em Lucas, que recuou, parecendo abalado. Por um instante, o mundo ao redor dele se apagou. Ele não é quem você pensa que é. Ele é meu filho, Helena. Carlos revelou a verdade que despedaçou seu mundo. O tempo parou. Os murmúrios da multidão a rodeavam como um eco distante. Helena olhou para Lucas, que estava em choque. A palidez do rosto denunciando uma mistura de medo e confusão. Não, isso não pode ser verdade. A ideia parecia insuportável, um pesadelo que não acabava.
Mas nas profundezas do olhar angustiado de Carlos havia uma verdade cruenta. Eu só descobri há pouco. A mãe dele, ela estava envolvida em coisas perigosas. Ele precisava de proteção. O que isso significava? Helena sentiu um girar no estômago. A conexão que havia sentido todo o turbilhão de emoções agora se transformava em ruínas. O que havia entre ela e Lucas nunca poderia ser simplesmente amor. Era um abismo de complicações que ameaçava engoli-los. A multidão, antes absorvida na tragédia do incêndio, agora observava o trio com expectação. A acusação pairava como uma nuvem escura, pronta para desabar. O rosto de Helena queimava de vergonha. Como poderia ter se deixado levar por isso? E o que todo mundo pensaria? Preciso ir. Eu preciso fazer algo. Lucas murmurou, começando a se afastar. O medo e a urgência eram palpáveis em suas palavras. Espera! Helena gritou, a voz embargada. Mas ele já estava se afastando, se perdendo entre a multidão que sussurrava algumas testemunhas do que ocorreu. Carlos se virou, olhando Helena com um ave de messas palavras. Ele não está seguro aqui. Se descobrirem, será um desastre. Você precisa decidir. Continuar com ele ou... As palavras ficaram engasgadas na garganta, mas o significado das suas ações era claro. Helena sentiu como se seu mundo estivesse desmoronando. Lembranças de Lucas, da conexão que compartilharam, agora pareciam tão distantes. O incêndio, que parecia ser o foco do horror, agora revelava secretos bem mais profundos. E, no fundo, uma pergunta gritando em sua mente. Quem realmente é Lucas? E o que isso significaria para o futuro deles? A multidão continuava a murmurar enquanto as chamas se apagam. O silêncio gritante fazia tudo parecer surreal. E Helena sentiu como se estivesse à beira de um abismo, sem saber qual caminho escolher. O que estava para acontecer ainda poderia mudar tudo mais uma vez. Helena estava paralisada, a mente girando. Um filho? Como isso era possível? Nunca havia ouvido nada sobre Lucas ser parte de uma realidade tão complexa. Algo dentro dela ruía. A ideia de ter sentimentos por alguém que poderia ser o filho do seu ex-marido. A multidão ao redor parecia invisível. Todos os olhares fixos, a tensão palpável, como se o ar tivesse se tornado denso demais para respirar. Como assim, filho? Você não pode estar falando sério. O pânico crescia em seu peito, fazendo-a ter dificuldade em assimilar as palavras. Carlos parecia desgastado. Seu olhar estava cheio de peso. Ele precisa de você, Helena. Ele está em perigo. A mãe dele se meteu em uma confusão danada. Lucas, que até então estava imóvel, começou a retroceder lentamente, os olhos arregalados. Não é verdade. Sua voz estava trêmula. Ele parecia se perder em meio ao caos ao seu redor. Eu não sou filho de ninguém. Ele tentava se afastar, mas o medo o mantinha no lugar. Ele está certo, Lucas. Carlos avançou, mas Helena segurou seu braço. Espere. O que você quer dizer com isso?
O que aconteceu com a mãe dele? Por que ele precisa de proteção? Um brilho inquieto nos olhos de Carlos a fez sentir frio na espinha. A mãe dele está ligada a um cartel, Helena, uma gangue perigosa. Ela estava levando Lucas com ela. Eu só soube disso agora. Você não pode se envolver. Se eles souberem que ele está aqui, é grave demais. Helena agora estava em um redemoinho de emoções, seu coração disparado, como se estivesse em uma montanha russa. Instintos maternos, misturados com um turbilhão de insegurança e compaixão. Lucas não era apenas um aluno. Ele poderia ser um garoto perdido em uma tempestade, um reduto de segredos. Mas, ao mesmo tempo, tinha um ex-marido, um cartel e o fogo que devorava sua vida anterior. Preciso ir, murmurou Lucas, a voz tremendo. Me deixe em paz. Ele virou-se para sair, mas Helena agarrou seu braço. Você não pode ir. Não agora. Se Carlos está certo, você está em perigo. Nesse exato momento, um deflagrar de tiros ecoou ao fundo. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar e a multidão ficou agitada. Helena conseguiu avistar uma figura se movendo rapidamente entre as chamas. Um homem com arma na mão. Ele estava em busca de algo ou alguém. Corra! Gritou Carlos, puxando Helena e Lucas. Mas Helena ficou paralisada. Aquela figura ameaçadora estava próxima e Lucas olhou para ela com olhos aterrorizados. É ele! Lucas acusou. É o meu pai! As palavras cortaram o ar como uma lâmina. Seu pai? O coração de Helena quase parou. A situação estava muito além do que poderia imaginar. O homem que se aproximava, a figura envolta em sombras e raiva, estava prestes a mudar tudo. E foi nesse espírito de confusão e desespero que Helena decidiu. Vamos, temos que ir agora. Mover-se naquela direção era um instinto, um desejo primal de proteção. E enquanto corriam, sentiu o cheiro do fogo se intensificando, o clima de terror se aprofundando e a tensão se multiplicando. Lucas estava apenas alguns passos atrás, mas ela podia ver em seu olhar que a revelação a respeito do pai deixara um abismo entre eles, um abismo que se tornava mais profundo a cada segundo. Se ele era realmente filho do pai que agora buscava por ele, o que isso significava para eles? E mais importante, o que aquela figura queria? Os tiros continuavam e o medo se transformou em um peso insuportável. Helena, Carlos a puxou para o lado. Instintivamente, os três se refugiaram em um beco próximo. O silêncio ali era ensurdecedor, quebrado apenas pelos ecos dos gritos e tiros ao longe. A respiração de Helena estava ofegante e com aquilo veio uma clareza. Esta era uma tempestade, um vendaval que poderia levá-los a um destino sombrio. Eu não sei o que fazer. Ela se voltou para Lucas, mas ele já estava longe, a mente pegando fogo com pensamentos profundos e perturbadores. Você precisa entender, Helena. Estamos em perigo. Carlos sussurrou, enquanto os sons da confusão na rua pareciam aumentar. A revelação de que Lucas poderia ser um filho perdido, ligando-os por um cordão invisível e mortal. E o pai, que agora se tornava uma ameaça, transformou a realidade que Helena acreditava saber. A cada passo que davam, o cenário se desenrolava como um pesadelo. Agora, mais do que nunca, era preciso decidir: continuar, recuar
ou enfrentar os monstros que se ocultavam nas sombras. A verdade, com certeza, iria mudar tudo. Helena estava paralisada, a mente girando. Um filho? Aquela revelação era como um soco no estômago. Como assim? Lucas poderia ser filho do seu ex-marido? As palavras de Carlos ecoavam, intensificando o caos. Ao redor, o medo e a confusão se misturavam, como uma tempestade dentro dela. O que isso significava? O ambiente estava carregado de tensão e a situação se tornava mais crítica a cada segundo. O som dos tiros continuava e a figura sombria que se aproximava se tornava cada vez mais ameaçadora. Você precisa entender, Helena, Carlos sussurrou, puxando-a para trás. Se ele é mesmo filho do meu ex-parceiro, você precisa saber que a vida dele pode estar em perigo. Lucas, ela gritou, mas o garoto estava recuando. A expressão dele carregava um pavor novo. Help me! I can't be involved in this. Ele estava começando a entrar em desespero. A multidão ao redor estava agitada e a incerteza pairava no ar como uma nuvem negra. Helena olhou para Carlos, depois para Lucas, jogando-se num turbilhão de pensamentos. Ele é a única família que eu tenho. Não posso deixá-lo. As palavras foram ditas como um sussurro, mas carregavam uma força incrível. O que fazer? Foi então que um grito cortou o ar. Helena, cuidado! Carlos gritou, puxando-a para o lado. O homem se aproximava, a arma em punho. Helena pôde ver seus olhos frios, perigosos. O coração dela acelerou. Era um pesadelo real. Quem é esse cara? Lucas perguntou, a voz embargada. É meu pai? Ele está aqui para me levar? Os olhos de Lucas pareciam buscar conforto e, ao mesmo tempo, entender sua nova realidade tensa. E então, um estrondo ecoou. Algo colidiu com o chão, levantando fumaça e detritos. Quando a poeira assentou, uma figura familiar apareceu, emergindo da escuridão. Era a mãe de Lucas, a mulher que todos temiam e respeitavam nas sombras. Seu olhar estava fixo e havia uma determinação aterrorizante em sua expressão. Lucas! Gritou, atravessando a multidão. Você não pode ficar aqui. Eles vão te encontrar. O pânico se instalou em Helena. Como aquela mulher tinha coragem? Como poderia se atrever a aparecer ali? Você deveria ter ficado longe dele, mãe. Lucas exclamou, e o rancor em sua voz era evidente. Você me meteu nisso, e agora tudo está desmoronando. Helena observou, horrorizada, como as sombras se tornavam mais densas com cada segundo. Ela estava no centro de um furacão emocional. Carlos olhou para ela e, naquele instante, Helena soube que as coisas nunca mais seriam as mesmas. A mãe de Lucas queria levá-la embora. Mas o que isso significava para ela? E para Carlos? Você não pode levá-lo. Ele precisa dela. Carlos interveio, mas seu olhar penetrante falava de segredos que Helena não compreendia. O homem com a arma fez um movimento e o pânico se espalhou pela multidão como um incêndio. A adrenalina a consumia. Você está em perigo, Lucas! A mãe dele gritou, o medo superando qualquer confusão. Eles não vão parar até encontrá-lo. O ambiente, as emoções fervilhavam
e o tumulto fora controlado por um terror primevo. Mas havia algo mais. Ao ouvir aquelas palavras, um pensamento atravessou a mente de Helena como uma flecha. O fogo na casa não era um acidente. Aquela era uma chamada, um sinal de que algo muito maior estava em jogo. Esperem, ela gritou, fazendo todo mundo parar. O que aconteceu na sua casa, Lucas? O fogo foi você? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O olhar de Lucas, cheio de dor, encontrava o dela. As chamas da confusão aumentaram e Helena sentiu que o chão sob seus pés se estremecia. Não, eu só queria... Ele começou, mas a mãe o interrompeu. Não é hora de discutir. Eles estão vindo. O desespero em sua voz colocava todos em alerta. E antes que alguém pudesse pensar em um plano, a figura do homem armado se moveu, escutando a conversa. Ele começou a se aproximar. Lucas! Ele gritou. Você é meu e não há como escapar. Os olhos de Helena se arregalaram. O jogo tinha mudado e a guerra estava além de qualquer simples amor proibido. Uma luta pelo futuro se desenhava naquele cenário caótico. As complexidades estavam apenas começando e as revelações que se aproximavam poderiam destruir tudo o que eles conheciam. Um novo eco de tiros ressoou e ela soube que a vida deles nunca mais seria normal. O que aconteceria agora? E mais importante, quem sobreviveria para contar a história? Enquanto a figura ameaçadora se aproximava, o ar se tornou pesado. O homem com a arma na mão olhava fixamente para Lucas, como se o mundo ao redor estivesse apagando e ele fosse o único foco. Você é meu e não há como escapar. O eco daquela declaração reverberou na multidão e o pânico se instalou entre as pessoas. Helena sentiu que a terra tremia sob seus pés. Não, eu não sou, Lucas gritou, travada em seus olhos. Calem-se! O homem gritou novamente, passando por entre a multidão. A adrenalina elevava o pânico dos presentes. As pessoas começavam a gritar, tentando se afastar, mas a curiosidade os mantinha ali. Helena, precisamos sair daqui! Carlos puxou-a. O desespero dele era visível, e Helena sentiu a pressão em seu peito. Mas algo a impediu de se mover. Este era o momento em que tudo poderia mudar, e a verdade estava prestes a se revelar de uma vez por todas. O homem disparou para o céu, fazendo todo mundo estourar em gritos. Eu falei, olhe para mim. Ele se virou para Lucas, a raiva refletida em seu olhar. E nesse instante, algo inesperado aconteceu. Uma mulher emergiu da multidão, com uma força que desafiava tudo ao seu redor. Era Clara, a colega de trabalho de Helena, uma pessoa discreta que sempre parecia estar na sombra. Parem, por favor! Clara gritou, e sua presença trouxe uma onda de confusão. Todos os olhares se voltaram para ela, e a seguir, o momento que mudaria tudo. Lucas, você precisa ouvir. Ele não é seu verdadeiro pai. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. O corpo de Lucas congelou e os rostos ao redor ficaram perplexos. O homem, ou o que Lucas acreditava ser seu pai, parecia ter sido atingido por um raio. O impacto da revelação estremeceu Helena, fazendo seu coração disparar. Tudo que
Pensava saber estava se desfazendo na sua frente. Não, isso não pode ser verdade. Lucas se virou para Clara, a confusão estampada em seu rosto. A tensão se transformou em um silêncio ensurdecedor, enquanto a multidão aguardava a continuação, cada um se perdendo em seus próprios pensamentos. É verdade, Lucas. A sua mãe está trabalhando para o cartel, e esse homem é apenas uma peça de um jogo. Clara continuou, sua voz firme, revelando a informação que parecia ter guardado por tanto tempo. Ele não nasceu de uma relação sincera. A sua verdadeira história é muito mais complicada do que você imagina. O olhar de pânico passou pelo rosto de Lucas, enquanto a verdade se infiltra em sua mente. Um labirinto de revelações que desmoronava as paredes de sua realidade. A raiva e a confusão começaram a misturar-se, e ele olhou novamente para a figura imponente que alegava ser seu pai. Agora apenas um homem à sua frente. Você me mentiu! Lucas gritou, seu rosto avermelhando-se enquanto o velho homem recuava, já sem saber o que dizer. E a tensão explodiu, cada um respondia às revelações de sua maneira. Pessoas ao redor começaram a murmurar. A incerteza criada pela nova informação se espalhou como um vento, levando a multidão a uma nova dinâmica. Helena tentava processar, seu cérebro a 1000 por hora. O homem com a arma, considerado apenas um pai, agora era um simples peão em um jogo muito maior. E o cartel, envolto em sombras, agora se ligava a Lucas de uma forma inimaginável. O que você vai fazer agora? Carlos questionou, o olhar fixo na perplexidade de Lucas. Precisamos agir. Não podemos ficar aqui. Mas a pergunta pairava no ar. O que Lucas faria? E qual seria o papel de Helena nesse novo devaneio? As respostas estavam todas na ponta da língua, mas não havia tempo. O passado e o presente estavam colidindo. E uma nova verdade estava prestes a emergir, levando todos a um destino que ninguém poderia prever. Os ruídos ao redor começaram a diminuir à medida que a tensão aumentava, e todos aguardavam a reação de Lucas. A linha divisória entre o passado e o desconhecido. E foi nesse ponto que Helena percebeu. Era apenas a introdução de uma nova e sombria história, cheia de segredos e conexões que desafiavam tudo o que eles acreditavam saber até agora. O que mais estava por trás de tudo isso? A maior tragédia ainda poderia estar por vir. Lucas parecia perdido, a revelação de Clara ainda ecoando em sua mente. Ele olhava para ela, depois para o homem que se diz pai. Um emaranhado de emoções em seu olhar. A multidão estava em silêncio, todos aguardando uma resposta, um movimento, uma ação. O ar estava pesado, como se até mesmo os pássaros houvessem parado de voar, atordoados com a revelação. Eu não sou filho de ninguém! Lucas gritou de novo, mas na sua voz havia um tremor, algo que indicava que o chão sob seus pés estava começando a se desfazer. Clara se aproximou dele, a determinação nítida em seu olhar. Não, Lucas, a verdade é que você precisa saber. Sua mãe, ela esteve no meio de algo muito maior e mais perigoso. Esta não é uma história simples. A tensão aumentava. O homem armado, que agora parecia inseguro,
olhava para Lucas, a raiva em seu olhar trocada por confusão. A multidão murmura e o sussurro crescia como um eco de uma tempestade. Ele não pode falar assim. Você não sabe do que está falando. Ele disparou, apontando a arma. Cala a boca! Alguém da multidão gritou e a atmosfera elétrica parecia prestes a explodir. O homem girou a cabeça, sua atenção dividida, e Lucas viu isso como uma oportunidade. Ele precisava agir. Eu sou mais do que você pensa! Ele gritou, a cabeça girando com a intensidade da situação. E quem quer que você seja, não me controla! Isso fez o homem hesitar, mesmo que por um breve momento. Mas Helena sentia o pavor crescendo dentro dela. A adrenalina corria em suas veias e ela percebeu que tudo que havia construído estava em frangalhos. Lucas, nós precisamos ir, agora! Ela puxou o braço dele, desejando que pudesse levá-lo embora daquele pesadelo. Mas antes que pudesse se mover, um estrondo ressoou. Vindo de um canto da rua, uma explosão iluminou o céu nublado, e o impacto se espalhou como um reverberar a partir do centro. Uma nuvem de fumaça e fragmentos voaram para o ar. A multidão gritou e as pessoas começaram a correr, o pânico se espalhando como fogo em palha seca. A figura do homem armado foi rapidamente absorvida pelo caos e Helena ficou paralisada. A visão do que estava acontecendo em sua frente, uma mistura aterrorizante de ruínas. Lucas olhou para a explosão, os olhos arregalados. O que foi isso? Ele perguntou, a fúria em sua voz se misturando ao horror. Eu não sei. Ela gritou de volta, enquanto o pânico se expandia a cada segundo. O homem desapareceu em meio à confusão, mas a verdade que estava se revelando não parava. O medo estava em todo lugar. Ei, nós temos que ir! Carlos gritou, puxando Helena e Lucas, tentando afastá-los da destruição iminente. E foi nesse exato momento que, na fumaça, a mãe de Lucas emergiu novamente, seu olhar intenso cercado pela incerteza. Lucas, você veio! Mas o que ela disse a seguir fez o coração de Helena parar. Não é sobre você. O cartel está procurando por ele. Ela apontou para Carlos. Ele sabe da verdade. Helena arregalou os olhos e um peso esmagador desceu sobre ela. Sobre mim? Carlos sussurrou, a dúvida em seu olhar. Não. O que você está dizendo? O que você sabe? A mãe de Lucas olhou ao redor, o pânico em seu rosto. Você está mais envolvido do que imagina. Eles te têm em lista. Você tem que sair agora. E ao pronunciar aquelas palavras, a explosão ecoou novamente. Mas agora parecia uma declaração do caos que se formava. Quem são eles? Lucas gritou, as emoções tomando conta dele. O que você está escondendo? E a pergunta pairou no ar, a reviravolta esmagando qualquer noção de segurança que antes existira. A verdade estava prestes a desmoronar, e Helena, mais do que nunca, percebeu que tudo o que pensava saber estava se desfazendo. As peças do quebra-cabeça estavam se juntando, mas a grande pergunta era qual pista levaria ao fim dessa tormenta. De repente, Helena sentiu uma nova sensação, não apenas medo, mas uma determinação crescente. Havia mais em jogo, e o que aconteceria a seguir moldaria não apenas o futuro deles, mas também as relações que pensava que entendia. E com isso, a multidão se dispersava, deixando tudo em um silêncio ensurdecedor,
como se a verdade estivesse prestes a ser revelada, aguardando para ser confrontada. As consequências de cada escolha agora pareciam mais pesadas do que nunca. Lucas parecia perdido, a revelação de Clara ainda ecoando em sua mente. Ele olhava para ela, depois para o homem que se dizia seu pai, seu mundo desmoronando diante de seus olhos. A multidão estava em silêncio, todos aguardando uma resposta, um movimento, uma ação. O ar estava pesado, como se até os pássaros tivessem parado de voar, atordoados com a revelação. Pode não ser verdade, Lucas balbuciou, mas a insegurança em sua voz era clara. Clara se aproximou dele, a determinação nítida em seu olhar. Lucas, você precisa ouvir. O cartel está atrás de você. Este homem não é seu pai, ele só quer te manipular. Tensão aumentava. O homem armado, que até então parecia seguro, agora hesitava. O pânico se espalhou pela multidão à medida que as palavras de Clara se cravavam como facas. Cale-se, ele gritou, olhando fixamente para Lucas, com raiva e confusão se misturando em seu olhar. Foi então que o céu acima deles escureceu. Um trovão estrondou, fazendo todos olharem para cima, confusos. Nuvens escuras se formaram rapidamente, como se o próprio céu estivesse pressionando o chão com toda sua força. Um clima de tempestade seguida de uma nova onda de pânico. Lucas, temos que ir! Helena gritou, o coração acelerado. Mas antes que pudessem se mover, a figura da mãe de Lucas surgiu novamente, todo o seu semblante marcado pela urgência. Não é seguro aqui. Precisamos ir, e rápido! O homem armado, já tão ameaçador, estava agora prestes a perder o controle. Ele fez um movimento e foi nesse instante que um estrondo aterrador cortou o ar, como uma bomba explodindo. O chão tremeu sob seus pés. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro caos. Metálicas chamas brotaram entre as pessoas e o movimento frenético se assemelhava a uma cena de filme de ação. E através do barulho, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura disfarçada emergiu dos escombros, um homem com um capuz. Ele se aproximou rapidamente e, antes que qualquer um pudesse reagir, atirou no homem, que alegava ser pai de Lucas. Aconteceu o que tinha que acontecer. O homem do capuz gritou, e Helena sentiu a adrenalina correr como um rio dentro dela. As pessoas gritaram e ela rapidamente puxou Lucas para trás. O que está acontecendo? Ele perguntou, pavor manifestado em seu rosto. É o cartel. Eles estão atrás de você. A mulher que se dizia mãe de Lucas gritou, o desespero em seus olhos. Helena olhou para Clara, sem saber como tudo tinha se transformado em um pesadelo absoluto. Mas naquele momento de confusão, algo chocante surgiu, em meio à intensidade. O homem que acabara de ser atingido, o que afirmava ser pai de Lucas, começou a se levantar lentamente. Com um sorriso sinistro. Você realmente achou que eu estava fora do jogo? A voz dele tinha um eco que cortava a atmosfera carregada. Vocês não perceberam. Sempre estive no controle. O tempo parou. Helena,
Lucas e até mesmo a mãe de Lucas olharam para ele perplexos. O homem sorriu de maneira ameaçadora, revelando que ele não era apenas o peão. Ele era o maestro das sombras, e todos estavam apenas jogando segundo suas regras. Lucas, você é parte de algo muito maior. Eu posso te dar poder, tudo o que você quiser. Um gelado correu pela espinha de Helena. A urgência da situação aumentou. Vindo o maestro das sombras. E, sempre, sempre, só o maestro das sombras mesmo, o homem começa, olhando-se. O tempo foi perdido. Sim, CD. E ela percebeu que as escolhas que haviam tomado até então tinham consequências muito mais complexas. O cartel não era apenas uma organização criminosa. Sua voz trêmula de raiva e confusão. Mas o homem apenas riu. Uma risada fria e calculada. Ah, mas você já está envolvido. E acredite, a verdade vai doer mais do que qualquer um de vocês imagina. Ele se virou para a mãe de Lucas, seu olhar agora cheio de desprezo. Você sempre soube. Agora está na hora de escolher o lado. Helena sentiu seu coração acelerar. A verdade não era clara, e tudo estava prestes a mudar novamente. Qualquer noção de segurança que pensavam ter agora se revelava uma ilusão. Ela olhou para Lucas e tudo o que queria era protegê-lo. Mas como? E no centro do caos e desses novos anúncios incríveis, uma nova verdade estava se formando. As peças desse quebra-cabeça estavam se juntando, mas a grande pergunta era: quem traiu quem? Por que tudo isso estava acontecendo? As respostas estavam à vista, mas não estavam prontas para serem reveladas. E até que ponto poderiam confiar uns nos outros, enquanto a tempestade se formava? Lucas parecia perdido, a revelação de Clara ainda ecoando em sua mente. Ele olhava para ela, depois para o homem que se dizia seu pai. Seu mundo desmoronando diante de seus olhos. A multidão estava em silêncio, todos aguardando uma resposta, um movimento, uma ação. O ar estava pesado, como se até os pássaros tivessem parado de voar, atordoados com a revelação. Pode não ser verdade. Lucas balbuciou, mas a insegurança em sua voz era clara. Clara se aproximou dele, a determinação nítida em seu olhar. Lucas, você precisa ouvir. O cartel está atrás de você. Este homem não é seu pai. Ele só quer te manipular. Tensão aumentava. O homem armado, que até então parecia seguro, agora hesitava. O pânico se espalhou pela multidão, à medida que as palavras de Clara se cravavam como facas. Cale-se! Ele gritou, olhando fixamente para Lucas, com raiva e confusão se misturando em seu olhar. Foi então que o céu acima deles escureceu. Um trovão estrondou, fazendo todos olharem para cima, confusos. Nuvens escuras se formaram rapidamente, como se o próprio céu estivesse pressionando o chão com toda a sua força. Um clima de tempestade seguida de uma nova onda de pânico. Lucas, temos que ir! Helena gritou, o coração acelerado. Mas antes que pudessem se mover, a figura da mãe de Lucas surgiu novamente, todo o seu semblante marcado pela urgência. Não é seguro aqui. Precisamos ir, e rápido.
O homem armado, já tão ameaçador, estava agora prestes a perder o controle. Ele fez um movimento, e foi nesse instante que um estrondo aterrador cortou o ar. Como uma bomba explodindo, o chão tremeu sob seus pés. O que aconteceu a seguir foi um verdadeiro caos. Metálicas chamas brotaram entre as pessoas, e o movimento frenético se assemelhava a uma cena de filme de ação. E através do barulho, algo ainda mais chocante aconteceu. Uma figura disfarçada emergiu dos escombros, um homem com um capuz. Ele se aproximou rapidamente e, antes que qualquer um pudesse reagir, atirou no homem que alegava ser pai de Lucas. Aconteceu o que tinha que acontecer. O homem do capuz gritou e Helena sentiu a adrenalina correr como um rio dentro dela. As pessoas gritaram e ela rapidamente puxou Lucas para trás. "O que está acontecendo?" ele perguntou, pavor manifestado em seu rosto. "É o cartel! Eles estão atrás de você!" A mulher que se dizia mãe de Lucas gritou, o desespero em seus olhos. Helena olhou para Clara, sem saber como tudo tinha se transformado em um pesadelo absoluto. Mas naquele momento de confusão, algo chocante surgiu em meio à intensidade. O homem que acabara de ser atingido, o que afirmava ser pai de Lucas, começou a se levantar lentamente, com um sorriso sinistro. "Você realmente achou que eu estava fora do jogo?" A voz dele tinha um eco que cortava a atmosfera carregada. "Vocês não perceberam. Sempre estive no controle." O tempo parou. Helena, Lucas e até mesmo a mãe de Lucas olharam para ele, perplexos. O homem sorriu de maneira ameaçadora, revelando que ele não era apenas um peão. Ele era o maestro das sombras, e todos estavam apenas jogando segundo suas regras. "Lucas, você é parte de algo muito maior. Eu posso te dar poder, tudo o que você quiser." Um gelado correu pela espinha de Helena. A verdade não era clara e tudo estava prestes a mudar novamente. Qualquer noção de segurança que pensavam ter agora se revelava uma ilusão. Ela olhou para Lucas e tudo o que queria era protegê-lo. Mas como? E no centro do caos e desses novos anúncios incríveis, uma nova verdade estava se formando. As peças desse quebra-cabeça estavam se juntando, mas a grande pergunta era: quem traiu quem? Por que tudo isso estava acontecendo? As respostas estavam à vista, mas não estavam prontas para serem reveladas. Nesse momento, o homem com o capuz arrancou a máscara de sua face, revelando um traço familiar e com um olhar de quem simplesmente aguardava o que viria a seguir, gritou: "Lucas, você é meu irmão!" E naquele instante, a verdade tão chocante fez o mundo ao redor deles girar e desmoronar. Os rostos ao redor dele mostraram uma mistura de espanto e a multidão agitou-se, murmurando em perplexidade. O que isso significava para eles? E agora, o que iria acontecer? O ar estava carregado de tensão. Lucas olhou para o homem que agora se dizia seu irmão, a confusão estampada em seu rosto. "Irmão? O que você quer dizer com isso?" As palavras saíram entrecortadas, como se cada sílaba fosse um soco em seu estômago. A multidão ao redor estava em choque.
A incredulidade tomando conta. Helena sentiu o coração disparar. A revelação lançava luz em tudo que parecia obscuro. A mãe de Lucas, com lágrimas escorrendo pelo rosto, pôs a mão no braço do filho. Lucas, você precisa acreditar. Essa é a verdade. O homem do capuz sorriu. Um sorriso frio. Exatamente. E agora temos um propósito em comum, Lucas. Juntos, podemos pegar tudo que é nosso. Mas Lucas não parecia convencido. Se aproximando. Fujam! Carlos gritou, puxando Helena e Lucas para junto de si. O desespero se espalhou rapidamente. As pessoas correram desordenadamente em direções opostas. Helena, de mãos dadas com Lucas, sentiu que o chão sob seus pés estava mudando. Nós temos que sair daqui agora. A adrenalina pulsava em suas veias e o peso das escolhas pairava como nuvem negra sobre eles. Mas tudo acontecia tão rápido. O caos era ensurdecedor. As sirenes soavam ao fundo e as luzes dos carros de polícia iluminavam a noite em meio à fumaça. Lucas, escute! Clara gritou, interrompendo o tumulto. Você pode ser mais do que eles querem que você seja. Você tem a chance de quebrar esse ciclo. As palavras dela penetravam fortemente. Havia uma esperança ali, uma fagulha em meio à tempestade. Lucas olhou para a mãe e depois para o homem do capuz, confuso e perdido. E se eu quiser mudar a minha história? Não quero nada do que vocês oferecem. E com um impulso de coragem, puxou Helena e Carlos, seguindo em direção à saída. Mas o homem do capuz não estava disposto a deixá-los ir tão facilmente. Esse jogo acabou de começar, Lucas. Você não pode fugir do seu destino, ele gritou. Mas Helena sentiu que havia uma saída, um caminho talvez mais seguro. Corriam por uma rua estreita, onde o som da noite se tornava uma sinfonia de gritos e sirenes. Para cá, rápido! Carlos gritou, já indicando um beco. Helena olhou para Lucas, seu rosto um misto de determinação e incerteza. Você é mais forte do que pensa. Se eles vierem atrás de nós, não olhe para trás. Chegaram a um pequeno esconderijo. O silêncio ali era reconfortante, mas o medo ainda vibrava nas paredes. Helena olhou nos olhos de Lucas, esperando ver uma centelha de esperança. Nós vamos superar isso. Juntos. O garoto assentiu, lentamente. Uma nova compreensão parecia nascer ali, no meio do caos. Eu não sei quem sou ainda, mas não quero ser parte disso. A voz dele era firme, e ali naquele beco, uma decisão estava sendo tomada, um caminho traçado. À frente deles. Assim que as sirenes distantes desapareceram, um sossego pairou sobre eles. A batalha ainda não tinha acabado e o futuro era incerto, mas a união deles era um novo começo. Uma faísca de esperança se acendeu e, por um momento, Helena sentiu que tudo poderia ser diferente. Enquanto a imagem deles se tornava mais clara, ela não conseguia deixar de pensar em tudo o que ainda estava por vir. O cartel, as verdades ocultas, os perigos espreitando a cada esquina. Mas uma coisa era certa. Juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E assim,
Enquanto as sombras dançavam nas paredes, Helena respirou fundo e sussurrou: "Nós vamos conseguir." O murmúrio quase inexpressivo se perdeu na brisa da noite. O futuro estava na ponta dos dedos, e o próximo passo, mesmo com incertezas, era deles para decidir. Antes de encerrar, preciso te lembrar de algo importante. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, ajudando a trazer muito mais conteúdo de qualidade. Não esquece de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Vamos juntos nessa jornada.